Olá, seja bem-vinda ao quadro Histórias de TPM. Eu sou Fernanda Felan, coach de produtividade para mulheres conscientes. E hoje eu vou te contar uma história de uma viagem que eu fiz para uma praia chamada Cumuruxatiba, lá na Bahia. Então já se aconchega aí no seu sofá e vem comigo escutar essa história. Bom, essa história aconteceu no início de janeiro de 2020. Eu ia sair de São João del Rei e ia encontrar o meu amor lá na Bahia, né? Que ele estava lá. E essa história assim já começou muito interessante, porque quando ele me chamou, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar, né? Ver se tinha alguma possibilidade, algum aeroporto mais perto que eu pudesse ir para lá. E aí ele falou que era Porto Seguro, então eu entrei no site para pesquisar a passagem, mas até sem muita esperança, né? Porque eu pensei assim, pô, verão, Porto Seguro, Bahia, em cima da hora, assim, acho difícil achar uma passagem num preço bom, né? Mas eu já comecei dali me surpreendendo, porque na semana seguinte tinha um voo, assim, que eu ia usar as poucas milhas que eu tinha, e eu lembro que eu paguei, assim, menos de R$ 90 de BH para Porto Seguro, né? Comprei a passagem, fui falar com ele e aí ele ficou meio de conversando assim comigo para ver como é que ia ser, como é que ia acontecer, né? E aí quando chegou no dia anterior da viagem, ele me ligou pedindo para adiar uma semana, né? Se a gente não podia encontrar na semana seguinte. E aí eu já tava assim, né? Eu passei a semana animada, arrumando tudo. Eu tinha reservado, inclusive, hospedagem em Porto Seguro de um dia para o outro, porque o voo ia chegar de madrugada e aí eu só ia poder pegar o ônibus para ir para outra praia no dia seguinte. E aí eu fiquei naquele negócio, né? Meio frustrada, sem saber o que fazer. Fui olhar para cancelar a passagem, não valia a pena, porque tinha sido uma passagem muito barata. E deixei ali, deixei no limbo, né? Fiquei meio sem saber o que fazer e fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fiz as minhas meditações, estava, né, naquela frustração ainda, e dormi de novo. Peguei no sono e aí quando eu acordei, eu só ouvi uma voz assim, parecia que tinha alguém falando no meu ouvido assim: vai arrumar a mala. Aí eu fiquei assim, como assim, né? Tipo, hã? E aí eu vi aquela voz assim, bem clara: levanta e vai arrumar a mala. Aí eu, tá bom. Aí levantei, fui arrumar a mala. Eu tinha. Já estava mais ou menos arrumada, né? E assim, eu ia precisar correr, porque eu ainda ia precisar pegar o ônibus para ir até BH para pegar o voo que ia sair à noite. E eu lembro que eu fiquei pensando assim, gente, mas onde que eu vou ficar? Tipo, eu vou para Porto Seguro, não vou poder encontrar com ele agora, o que que eu vou fazer? E aí, quando eu abri o celular, tinha uma mensagem, né, do dono lá da hospedagem, perguntando se eu ia cancelar mesmo a ida. E aí eu perguntei para ele: se você me conseguir um lugar aí para ficar, tipo, uma semana ou mais, eu vou. E aí ele conseguiu, assim, né, pra eu ficar lá na kitnet. Ele alugava umas kitnets, né? E eu ficava lá na kitnet com ele por um valor, assim, bem em conta. Acho que foi R$ 40 por dia, uma coisa assim. E eu ia ter tudo, né? Ia ter internet, a casa lá pra eu usufruir, ia poder trabalhar. E eu fui-me embora. Peguei o ônibus, fui até BH, peguei o voo, fui para Porto Seguro. Fui muito bem recebida em Porto Seguro. E foi uma oportunidade ótima, assim, porque Porto Seguro era uma cidade. Eu sou de Recife, né? E quando eu era assim adolescente, Porto Seguro estava no auge, né? Então todas as viagens de ensino médio, final de curso, né, iam lá para Porto Seguro. E na época eu não tive condições de ir. Então era um local que eu tinha vontade de conhecer, né? E nem passava pela minha cabeça naquele momento de ir. E aí fui para Porto Seguro, conheci, assim, adorei, foi muito bom. E acabou que uns 6, 7 dias depois, aí ele me ligou para eu ir para lá, encontrar com ele, né? E acabou calhando porque eu tinha falado para ele, né? Eu tinha ficado chateada também, né? Que eu queria passar o aniversário dele com ele.
E acabou que eu cheguei lá no dia do aniversário dele, né? Passei o aniversário com ele. E a gente passou aquela semana lá na praia e foi muito massa, assim. E eu lembro que eu tava, assim, muito tranquila, sabe? E ele implicando lá comigo, umas brincadeiras que ele tem. Mas eu super de boa, assim, tranquilaça, na maior parte do tempo. E aí aconteceu, acho que o penúltimo dia, assim, pro último dia, eu comecei a sentir aquela energia baixando, né? Energia de fase pré-menstrual, TPM chegando. Eu já sabia, né, que eu ia entrar na TPM ali mais pro final da semana, já estava preparada se precisasse ficar mais dias ali na praia. E eu lembro que eu já acordei com aquela cara fechada, né? Ele olhou assim pra mim, que foi, né? E aí eu falei pra ele, não, ó, pega leve comigo aí, porque eu tô de TPM, TPM chegou e eu fico bem sem paciência mesmo, né? E aí, resultado, no outro dia a gente viajou, né? Pegou estrada, porque aí acabou que eu voltei de ônibus, então a gente foi dessa praia de Cumuruxatiba até a cidade dele, levava umas 4 horas e meia mais ou menos, de carro, e de lá eu ia pegar o ônibus para voltar para casa. E aí eu lembro que nessa viagem eu já estava assim muito sem paciência. E eu lembro que rolou um desentendimento lá, mas eu estava muito consciente, sabe? Que eu estava nessa fase, que eu estava sem paciência por causa disso. E eu lembro que teve um desentendimento lá que eu já, tipo, me segurei mais, sabe? Para não reagir tanto. Peguei meu celular, fiquei assim quietinha, olhando assim, né, o celular. Eu lembro até que ele passou a mão assim na minha perna, né? Como quem diz, tô entendendo. E aí foi isso, né? E aí a gente chegou lá na casa dele, e aí tomei banho, enfim, depois eu fui para a rodoviária para voltar para casa e passar o resto da TPM lá no meu casulo, quietinha no meu canto, né, como eu gosto de ficar. Mas é muito interessante a gente ter essa clareza, né, porque quando a gente tem consciência que aquela é só uma fase, né, dentro de um ciclo, e que aquela irritação também traz informações importantes, né, que é importante a gente ouvir aquilo, né, a gente consegue passar por esses momentos de uma forma muito mais tranquila, né, tanto num lugar da gente conversar com a outra pessoa, né, e dizer que a gente está assim e explicar para ela como lidar com a gente, né, ao invés de querer que ela adivinhe como que a gente está. E também a parte da gente estar mais consciente e pelo menos praticar, né, reagir menos ao que acontece ali naquele momento, tá? Então essa era a história que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você também tem uma história interessante, né, que você percebeu que estava de TPM, compartilha aí nas suas redes sociais, coloca a hashtag aqui, ó, histórias de TPM, e não esquece de marcar o @produtividade cíclica para eu encontrar aí sua história e de repente contar ela por aqui, tá bom? Um beijo, tchau! Ah, que maravilhosa você que chegou aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com uma amiga sua e aproveita para se inscrever aqui no canal para curtir a página Produtividade Cíclica lá no Facebook e me seguir lá no Instagram, @produtividade cíclica. Lembre-se sempre que ser mulher e ser cíclica é um presente da natureza. Acredite no poder do seu ciclo.